Olá, você, telespectador do programa Saúde em Evidência. Hoje nós vamos falar de um tema pouco divulgado, mas de fundamental importância: consultoria em amamentação. Se você está se preparando para engravidar, ou se você já está gestante ou acabou de parir e tem dúvidas sobre a amamentação, esse programa é para você. Fique conosco até o final. Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções. Muito bom dia, estamos começando mais um programa Saúde em Evidência. Muito obrigada por ter aberto as portas da sua casa para que nós entrássemos trazendo para você muita informação e informação de qualidade sobre saúde. E o tema de hoje é para as mamães. Você que está gestante, ou você que acabou de parir, ou você que está se programando para engravidar. Esse programa é para você, é para o papai, para os avós também, para toda a sua rede de apoio num momento tão delicado que se chama amamentação. Para isso, nós trouxemos aos nossos estúdios a enfermeira especialista em amamentação, Gisele Poliani. Gisele, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o convite. Sinta-se em casa e eu quero agradecer em nome da TV LW, da TV Cultura e da TV Nova Nordeste. Bom dia, Catarina. Eu que agradeço pela oportunidade. Estou aqui para passar as informações baseadas em evidências, e será muito importante para vocês, o grupo de gestantes e as mamães que já estão amamentando. Quando você fala informações baseadas em evidências, antes de a gente seguir aqui o meu roteiro de perguntas, eu gostei do que você falou. Quando você fala em evidências e a gente pensa nesse espectro da amamentação, a cada quantas mães tantas têm dificuldade de amamentar? Vamos dizer que em 90%, em 100%, 90% dessas mães têm dificuldade na amamentação. Apesar de parecer algo fácil, mas não é, porque a amamentação tem muitos desafios. A amamentação é natural, né? A gente sabe que toda mulher que engravida, o organismo se prepara para a amamentação. Então, toda mulher tem leite, ela só precisa aprender a lidar com aquela questão ali. Mas vamos começar, eu quero saber, eu tenho certeza que você está em casa também, está curioso de saber o que é ser uma consultora em amamentação. O que é uma consultoria em amamentação? A consultoria em amamentação é um profissional da área de saúde, na maioria das vezes, que faz o curso e especialização em consultoria. Nesse curso, a gente aprende desde a gestação, as mudanças que tem no organismo e na lactação também, porque o organismo, nesse período, ele sofre alterações e alterações hormonais. E isso precisa ser estudado para que a gente entenda o organismo de cada de cada pessoa, são seres diferentes, independentes, para poder prestar uma assistência, poder estar apoiando e passando as informações para esses pacientes. Parece óbvia a minha pergunta, mas mesmo assim eu vou fazer. Qual é o público-alvo que procura uma consultoria em amamentação? Hoje, infelizmente, o público que procura essa consultoria é aquele público que já está com algum problema instalado, é aquele público que já apresentou alguma intercorrência durante a amamentação. Infelizmente, o interessante seria que ela procurasse o serviço já na gestação, ou como você falou no início, quando ela estivesse já se preparando para gestar. Porque aí ela ia saber enfrentar os desafios, ia entender as mudanças e isso ficaria mais fácil. Mas, infelizmente, eles só procuram um serviço quando já estão com o problema instalado. Quando você fala nesse problema instalado, geralmente, e certamente você que está em casa, se não passou, já viu alguém passar, né? Uma mama que fica na carne viva, o bebê que não tem uma sucção, sim, a mãe que muitas mães devem desistir, inclusive, de amamentar. E a gente vai falar muito sobre isso, porque a amamentação é muito importante, é fundamental para o bebê. Então, essas mães, essas gestantes ou aquelas que estão num planejamento familiar para engravidar, elas devem sim
colocar uma consultoria de amamentação nesse planejamento? Deve sim. Eu acredito que até o município já, o Estado já devia estar passando também, como é que eu posso falar? Já podia estar ofertando, ele já poderia estar ofertando esses serviços nas unidades. Porque a gente vê que o público que chega na maternidade, ele é completamente desclarecido, ele não tem esclarecimento sobre o assunto, ele não sabe, entendeu? E quando procura a unidade, como você falou no começo, a mama já está, muitas das vezes, com a lesão de 2º, 3º grau, porque essa paciente já precisa ficar internada para começar a medicação venosa, entendeu? Se ela tivesse os conhecimentos básicos, antes de chegar a esse estágio, ela já procuraria o serviço. O papel de uma consultora de amamentação, porque certamente você está aí em casa, certo? Ela é consultora de amamentação, eu já entendi a importância, mas na prática, qual o papel de uma consultora de amamentação? Na prática, eu vou começar pela gestação. Certo. Essa mulher está gestante, ela tem interesse em amamentar, porque para isso ela precisa ter um interesse. Quando ela busca o serviço da consultoria, ela tem que ter um interesse, porque se ela não tem interesse, só a profissional não vai conseguir que essa amamentação seja um sucesso. Porque, como você falou, é algo desafiador. E tudo que é desafiador, às vezes a gente desiste. Então, na gestação, vai ter uma avaliação, a gente vai ver o desejo dessa mulher de amamentar, vai ver se ela já passou por cirurgia, se já fez alguma cirurgia plástica, se tem alguma cirurgia mamária já, que isso interfere na amamentação. Mas se ela tem o desejo, daí a gente já pode começar a estimular, já pode iniciar os protocolos e vai ficar mais fácil. No pós-parto, no parto ela tem que saber que o parto cesáreo e o parto normal tem diferenças. Até na amamentação? Na amamentação interfere. Certamente você que está aí em casa não sabia que há sim diferença na amamentação se escolher parir normal ou se por parto cesáreo. Sim, porque o parto normal, o organismo ele libera hormônios, entendeu? No processo do parto normal. Quando é uma cesárea, principalmente quando ela acontece de forma eletiva, isso não acontece. Esses hormônios eles não desencadeiam no organismo. Só para você que está aí em casa entender, quando a doutora Gisele fala, né, uma cirurgia eletiva é uma cirurgia programada. Tá ali programado para tal data, porque tem mãe que escolhe, né? Eu quero que nasça tal data porque é o aniversário do meu marido, ou o aniversário do meu pai, quero fazer uma homenagem. Então, o bebê não está ali, o organismo não está preparado, não chegou a hora ainda, né? Esses hormônios, com certeza, eles ainda não foram ativados, né? Quando inicia o trabalho de parto, então vai demorar a pojadura. O que é essa pojadura? É o período que a mama começa a encher. A gente diz que a mama fica pedrada, essa mama fica cheia, fica engurgitada. No parto normal, isso geralmente acontece do 3º ao 5º dia, no pós-parto. Na cesárea, entre o 10º e o 5º dia. Um caminho bastante longo. Bastante longo. Então, o que é que essa mãe vai dizer? Eu não tenho leite. Aí começa a fórmula. Se não tem estímulo na mama, não tem produção. Aí, às vezes, é onde acontece o desmame precoce, por conta da falta de informação. Então, muitas de vocês que estão em casa, prestem bem atenção nisso. Ela falou e explicou aqui pra gente que leva um tempo para o organismo entender que o bebê nasceu e começar a liberar os hormônios suficientes para encher essa mama de leite. Então, mamãe, não desista. Se você está aí nesse processo de amamentação, está desafiador, está doloroso, procura uma consultoria. Aqui tem uma profissional que vai passar os contatos para você no final do programa, mas não desiste, porque demanda um tempo. A gente sabe que deve ser muito desafiador, né? Junta tudo. Se tiver cirurgiada, aí tem a cirurgia, tem a novidade da criança, né? A mãe de primeira viagem, principalmente se você é mãe de primeira viagem, tudo muda de uma vez só. Os hormônios, e aí fica fácil de desistir. Sim. Mas aí entra a habilidade da profissional consultora de amamentação. Que habilidades seriam essas? A habilidade da profissional, da consultora, são habilidades técnicas. É o conhecimento desde a gestação até a lactação. Que aí, quando se passa essas informações, fica bem mais fácil da mãe entender o processo e dela acompanhar esse processo. E assim, então, ela vai conhecer o corpo dela, porque, na verdade, também não se conhece. A consultora,
Desde a gestação, quando eu falei, já a primeira consulta, a gente também fala e avalia as mamas da paciente, para ela saber como é, entendeu? Questão se mamilo é invertido, se mamilo não é invertido, se é protuso, quando vai ficar mais fácil dela amamentar, quando vai ser mais difícil. Então, a gente tem esse papel. O papel também da empatia, de falar, de saber ouvir aquela mulher naquele período, porque ela está num período vulnerável, delicado, desafiador, né? E assim, meio ditando essas responsabilidades, que a gente sabe que a mulher, geralmente, é quem tem toda a responsabilidade de casa, às vezes tem outros filhos e por isso se cobra muito, e isso interfere muito. Então, nós estamos nesse papel de educar, de orientar, de ouvir, de apoiar e aceitar a decisão dela, que é muito importante. Quando eu lembro que quando as minhas tias, né, tiveram neném há muitos anos, há décadas, tinha a questão de expor as mamas ao sol de manhã cedinho, né, grávida lá, e as minhas tias, eu lembro que elas expunham as mamas ao sol. Isso é verdade ou é mito? Ajuda? É mito? Mito. É mito. Tá vendo? A mesma coisa que elas falavam quando estava ferido a mama, a questão da fissura, passar casca de mamão, casca de banana. O próprio leite, né? O próprio leite elas passavam também. O leite ajuda, realmente. A gente só orienta que quando for passar o leite, lembre de lavar as mãos, porque às vezes está com a mão suja e passa, e a gente tem que lembrar que o bebê vai para o peito e é uma fonte de infecção. Verdade. Deixa eu te perguntar, quais são os serviços que uma consultora de amamentação presta? Você já falou, né, de toda essa escuta ativa, de entender aquele momento da paciente, de entender o processo de decisão dela e do cônjuge ou da família, da rede de apoio. Mas tem alguma forma de explicar para quem está em casa quais são os serviços? Tem um catálogo, um portfólio de serviços que uma consultoria de amamentação oferece? Tem sim. Como eu já falei no início da gestação, no pós-parto. E no pós-parto, esses serviços são prestados na questão da necessidade da paciente. Porque aí, como acontece algumas intercorrências também, a gente trabalha já em cima dessas intercorrências e prevenindo, que é orientando a questão da pega, da posição do bebê, orientando também a questão, o quanto esse bebê, ele não tem uma hora certa para se alimentar, ele se alimenta toda hora, ele ainda está fazendo, está se adaptando a esse mundo. Então, todo esse trabalho a gente faz como consultora. Perfeito. Para as mamães que estão em casa ou para as que estão se programando para engravidar, acho que vale muito a pena a gente aproveitar esse espaço do programa Saúde em Evidência, que é sempre chamar a tua atenção para a saúde, para hoje especificamente, a tua saúde, a saúde do teu bebê. Qual a importância da amamentação, Gisele, na vida de uma criança que vai repercutir, com certeza, na vida dessa criança quando crescer, desse adulto? Desse adulto. Em primeiro lugar, eu acredito que seja o afeto, o vínculo, mãe e bebê, que é muito forte. Esse bebê que mama, ele é um bebê que se sente seguro, ele é um bebê que sente o afeto da mãe, porque é uma troca. A amamentação é uma troca de carinho, é uma troca de amor, é uma troca de olhares. Sem falar que esse bebê ele vai ser um bebê que é uma criança na vida adulta que ele tem menos chance de ter problemas. Quanto criança, ele tem menos chances de desenvolver diarreia, desnutrição, infecções de ouvido e numa fase mais adulta, obesidade. É uma criança porque diabetes também, que pode acontecer. Na fase da infância também é interessante que o leite, ele protege muito das alergias. Hoje a gente identifica muita criança com alergia à proteína do leite. E comprovados, os estudos comprovam que, na maioria das vezes, isso acontece por conta que inicia a fórmula de forma precoce. Quando a doutora fala em fórmula, é partir para os leites que a gente não vai dar o nome, mas aqueles leites que vendem lá na farmácia. Então, quando as mamães desistem da amamentação porque está doloroso, já inicia a fórmula de forma precoce e aí isso tudo desencadeia. Sim. E a gente vai continuar falando, doutora, eu vou precisar chamar um intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente está de volta com esse assunto tão interessante para você. Se tiver alguma gestante em casa, já chama para participar do programa conosco. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas.
desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. Salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência e hoje falando de um tema muito pertinente, a amamentação. Quero começar esse bloco perguntando, a gente terminou o último bloco falando exatamente das doenças que esse bebê pode ficar mais suscetível caso não passe esse tempo de amamentação. Que tempo seria esse? Qual o tempo hoje ideal, preconizado? Pelo Ministério da Saúde, são 6 meses, de forma exclusiva, e até 2 anos. É o ideal. É o ideal para essa criança. É o ideal. Mas, infelizmente, a gente vê que esses índices estão lá embaixo. Aí a gente falou no final do último bloco que o desmame precoce, né, a procura pelas fórmulas de forma precoce, podem causar alguns danos com relação a algumas doenças que podem existir. Quando a gente fala em questões cognitivas, também afeta uma criança que não mama ou que não mama o suficiente? Eu não posso dizer que afeta de forma direta, mas alguns estudos mostram já que crianças que mamam e mamam por mais tempo, ele tem o QI elevado e o desenvolvimento cognitivo dele é bem maior. Então, para você ver a importância do aleitamento. Você que está em casa e está grávida ou que acabou de parir, presta atenção, está amamentando, não para de amamentar. No mínimo 6 meses, e aí está preconizado até 2 anos, para que você entenda que isso vai fazer diferença até na parte cognitiva do teu filho. Isso é muito importante a gente falar. Quais são, a gente está falando agora dos benefícios para o bebê que mama, Sim. Mas certamente essa mamãe que decide passar por todos esses percalços e enfrentar esse momento de dor, esse momento de angústia, de não saber fazer ou de não conseguir amamentar o filho, tem benefícios para essa mãe também amamentar? Com certeza, tem benefícios para as mamães também. A questão do índice de câncer de mama para essa mãe diminui, câncer de ovário, ela vai ter também um índice diminuído para doenças cardiovasculares, hipertensão, osteoporose. Então, a gente vê que os benefícios para a mãe, e é uma mãe também que o índice de depressão no pós-parto é muito grande. A mãe que amamenta também, a gente vê que o índice é lá embaixo, diminui bastante. Tá vendo? Então, não é só o bebê que é favorecido, pelo contrário, a mamãe tem aí vários benefícios, né? Fica quase que isenta da possibilidade de ter essas doenças que Gisele trouxe para nós. E, além disso, a importância de falar, né? Que é muito importante a gente falar. Ela tocou num assunto muito pertinente, que é a depressão pós-parto, né? Essa mãe que não consegue ter esse vínculo, desenvolver esse vínculo da amamentação, ela é uma mãe que fica mais propensa a desenvolver uma depressão. Sim, porque ela se sente incapaz. E quando você se sente incapaz de tomar conta, de ofertar o alimento que é tão importante para o seu filho naquele momento, então, possivelmente ela vai desenvolver uma depressão.
É uma pessoa que precisa de ajuda, mas por isso ela não precisa se culpar. Ela vai procurar ajuda. Se não der para amamentar, ela vai entender, entendeu? Ela só não pode se culpar. Existem casos que não consegue mesmo amamentar, que não vai dar para amamentar, mesmo que essa mãe queira. Você falou de mães que já fizeram cirurgia por silicone ou por câncer de mama, sim, ou quaisquer outra cirurgia, redução de mama, que não necessariamente tem silicone, que coloca prótese. Tem casos específicos que essa mamãe não vai conseguir amamentar? Tem sim, existem alguns casos que ela não vai conseguir. Isso vai ser visto a forma que foi realizado esse procedimento, tanto na redução da mama, quanto quando for colocado o silicone, porque aí são afetados, a questão do mamilo em si pode ser afetado, como a questão das glândulas mamárias. Então isso vai dificultar e muitas vezes ela não vai conseguir. E como aí entra o papel, veja como é importante a gente ter um profissional habilitado na área específica. A importância de se ter, de essa mãe ter nessa consultoria, nessa conversa, nessa escuta, esse acalento, né? De ouvir de uma profissional. E você não vai conseguir, mas não é por culpa sua, é por causa de... É o resultado de uma escolha que foi feita lá atrás. E aí trabalhar, né? Como é que você trabalha a cabeça dessa mãe? Como é que você ajuda essa mãe que, pronto, acabei de descobrir que não vou conseguir amamentar? Em primeiro lugar, na verdade, eu nem posso dizer a ela que ela não vai conseguir, porque já teve mães que fizeram relatos de cirurgia de 6 meses antes de parir, e o médico disse que ela não ia ter condições de engravidar, não ia ter condições de amamentar. E eu disse, mas vamos tentar, porque o importante é que a gente tente. Sim. Como se sabe, a mente tem poder. Então, a gente não pode desistir antes de tentar. Sim. E foi feito o manejo, foi estimulado a pega e a sucção, e ela conseguiu. E teve bastante colostro e foi um sucesso a amamentação. Aí, então, tem que tentar antes de desistir, a palavra do programa de hoje. Deixa eu lhe perguntar, é mito ou é verdade que uma mãe de adoção, uma mãe por adoção, uma mãe do coração, como a gente conhece, né, consegue amamentar esse vínculo, construir esse vínculo a ponto de amamentar? Consegue sim. Ela consegue amamentar, o organismo é perfeito. Como eu te falei, tem que ter estímulos, sim, entendeu? Então, se ela tem o desejo de amamentar, vai ter o estímulo, vai ter na mama, vai ser o estímulo. Pode ser que precise entrar com alguma medicação, aí entra a parte médica, porque medicação não posso prescrever. Sim. Quem prescreve é o médico, e ela consegue sim amamentar. Então, você que está aí assistindo o programa Saúde em Evidência, e estava aí tristinha, porque estava pensando assim, eita, eu nunca vou amamentar, porque eu não vou conseguir, já fui diagnosticada, não vou conseguir gestar, mas vou adotar um filho. Preste atenção, você que vai adotar um bebê, ou que já está com o bebê nos seus braços, você pode sim amamentar. Existe sim a possibilidade de que você amamente o bebê que chegou na sua vida através do seu coração e não do seu ventre, amém? Então, aproveita essa oportunidade e entende da importância da consultoria nesse processo. Para que você está na fila de adoção, já começa com a consultoria. Vamos embora já a consultoria. Para poder o médico aí já entrar com intervenção medicamentosa, preparar o teu organismo e você fazer o manejo, né? O estímulo. Fazer o manejo, iniciar os protocolos e vai ter sucesso. Não tem como dar errado. Tá vendo que coisa boa? Um alívio para muitas mamães. Esse sábado é um sábado de alívio, tá vendo que coisa boa? A gente pensa em várias nuances quando a gente fala na consultoria de amamentação. É necessário falar e conscientizar você que está em casa sobre a questão econômica, financeira. Os benefícios de amamentar. Para a renda familiar faz uma diferença, não faz? Faz. Quando eu comecei a estudar e vi o artigo falando do econômico, eu só levei em consideração a fórmula, que vai ter que ser comprada, mas aí vai muito além da fórmula. Se a gente diz que a criança que mama, ele adoece menos, então provavelmente você vai gastar menos com questão medicamentosa. É uma criança que dificilmente vai ser hospitalizada.
Então, é uma cascata. Aí, quando essa economia não só está relacionado ao leite, mas sim tem outros fatores que envolvem. Aí, não é só economizar nas latas de leite, viu? Presta atenção. Consulta A o médico. economia é a longo prazo, porque é um bebê e também uma mamãe que vai adoecer menos. Então, economicamente, para o planejamento familiar é muito importante você estar aí pensando, né, levando em consideração a contratação de um profissional de consultoria de amamentação. É mito ou é verdade? Eu gosto muito desse negócio de mito ou é verdade. É mito ou é verdade que tem mãe que tem leite fraco, que o menino não vai se sustentar com o leite dessa mãe? Não existe o leite fraco, existe a mamada ineficaz. Sim. Aí precisa ser visto o que está acontecendo nessa mamada, né? O que está acontecendo nessa produção, qual é a deficiência que ela está apresentando para trabalhar nisso. O corpo é tão perfeito, Catarina, que uma mãe que tem um bebê prematuro, o leite é diferenciado, porque aquele bebê precisa de mais calorias. Então, é um leite diferenciado para uma mãe que tem um bebê termo. Como é perfeito o organismo da gente. Então, não existe leite fraco. Existe uma produção ineficiente. E aí a importância, mais uma vez, do profissional para estar orientando você. Isso é muito bom. Vou perguntar, eu acredito que já sei a resposta, mas a gente vai saber agora tecnicamente. Toda a amamentação, todo processo de amamentar dói, é doloroso. Se liga muito, né? Amamentar a dor. Dói? Não é para doer. Se esse processo de amamentação está doendo, alguma coisa está errada, então tem que ser avaliado. Questão de pega, questão de posição do bebê, essa mama, questão do mamilo, se é invertido, se é protuso, como é esse mamilo. Porque amamentar é um momento prazeroso, então não é para você sentir dor. Tem que também avaliar esse IRN se ele não tem história de frênulo, né? Sim. Alteração na língua. Aí precisa ser solicitada a avaliação de uma fono para estar avaliando. Não é para doer a amamentação. Se está doendo, tem alguma coisa de errado. Então, mamãe, você que está amamentando, está sentindo dor, não é normal que você sinta dor. Então, já presta atenção aí, volta na tua médica, no teu ginecologista, conversa com ele até para avaliar com o fonoaudiólogo se existe essa questão do freno, ou se você só precisa, e quando eu digo só, jamais diminuindo, né? Se é o que você está precisando nesse momento, é de uma consultoria de amamentação. Nós vamos para um breve intervalo e rapidinho a gente está de volta. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar. Tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa. Você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Conheça as lojas LW, a história de sucesso de Arco Verde que começou há 38 anos. Desde o primeiro móvel vendido, a visão era clara: oferecer qualidade e inovação para todos os lares. Hoje somos líderes em móveis e eletros, com design e tecnologia que transformam casas em lares. Na moda, vestimos suas emoções com estilo e no esporte, equipamos suas aventuras com paixão. E na LW Sapatos, garantimos durabilidade e elegância em cada passo. Lojas LW, tudo para você. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência, hoje falando sobre aleitamento materno, consultoria em amamentação, a importância
nessa fase tão desafiadora que é para as mamães e também para os bebês. Gisele, todos os bebês, eles podem receber leite materno? Pode. Ainda que não seja da própria mãe, existe em alguns lugares o banco de leite e pode ser ofertado esse leite a ele. Todas as mamães podem amamentar? Infelizmente, não. Quando eu digo que todas as mamães não podem amamentar, porque existem algumas patologias, pacientes portadores de HIV, pacientes portadoras de HTLV, são pacientes que não podem amamentar, entendeu? Então, é feita medicação para acontecer a inibição da produção do leite. Infelizmente, aqui na região e de forma no estado, como não se tem banco de leite em todas as cidades, infelizmente, essa criança não vai receber o leite materno e vai iniciar a fórmula. O município de Arco Verde não tem banco de leite? Não, banco de leite no estado só tem Caruaru e Recife, acredito. Então, nesses casos, essa criança vai para a fórmula? Vai para a fórmula. Entendi. Qual a importância da rede de apoio? A gente sempre fala, né? A gente falou muito na mãe, na figura da mãe, mas aí a gente sabe que existe a figura do pai. Eu sei que você pode estar em casa e a figura do pai dessa criança não ser uma figura presente. A gente sabe que é uma realidade, é fato. Infelizmente, é fato. As mães solo. Mas eu quero falar um pouquinho agora, Gisele, sobre a importância nesse momento de preparação para a amamentação da rede de apoio, independentemente se é ou não com a figura paterna. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância da rede de apoio, porque você, mamãe, precisa se sentir acolhida, não pode se sentir só nesse momento que é tão importante para você e para o seu bebê. Sim, quando a gente fala na rede de apoio, a gente não só vê a figura do pai, mas aí a gente vê a figura, toda a família tem que estar envolvida nesse processo, porque é algo desafiador. Essa mulher ela vai estar cansada, ela vem se for um parto cesárea, a gente sabe que a recuperação é bem mais difícil, é bem mais dolorosa, então assim, ela precisa descansar, ela precisa que seja a família, irmãos, mães, às vezes colegas, que estejam ali perto, que dê o apoio emocional, psicológico a ela e que ela precisa também que as pessoas façam as coisas para ela, né? Porque às vezes ela que tem que fazer tudo só, isso fica muito difícil. Então é aquela mãe que o bebê dormiu, eu costumo dizer, durma também. Porque agora você é a exclusividade dele, principalmente esses primeiros dias, esses primeiros meses. Então a importância da rede de apoio. É uma pessoa para ajudar mesmo ela ali, para ajudar ela na casa, para ajudar ela nos afazeres do dia a dia. Verdade, a rede de apoio é fundamental. Então, você que está assistindo o programa Saúde em Evidência e não é a mamãe desse bebê, mas é família, é amigo, então se solidarize, pergunte qual dia e qual hora você pode entrar na escala para ajudar, não é verdade? É verdade. Então, se você já se programa aí, ó, conta comigo toda terça-feira na parte da tarde para você dormir, ou então vai lá para lavar fralda. Hoje não lava mais fralda não, minha gente. Hoje não lava mais fralda, mas tem roupa para lavar, a roupa do bebê, tem a alimentação dessa mãe que precisa ser bem alimentada para poder amamentar. Sim. A gente pode até falar sobre isso agora. O leite, a alimentação da mãe interfere na quantidade de leite, na qualidade do leite. É importante que essa mãe esteja bem nutrida. Na quantidade do leite. A qualidade a gente já não pode dizer tanto, porque independente da alimentação dela, a qualidade será a mesma. Agora, na quantidade, é uma mãe que ela precisa estar hidratada, sim. É uma mãe que ela precisa estar bem alimentada para poder que tenha uma produção suficiente para esse bebê. Perfeito. Quais as intercorrências que podem acontecer durante o período de amamentação? As intercorrências mais comuns que a gente costuma ver é o engurgitamento mamário, que acontece geralmente nesse período da pojadura, que é quando as mamas estão cheias, para muito é conhecido como a mama pedrada, e essa paciente apresenta febre esses dias e não consegue amamentar o bebê. Por que ela não vai conseguir amamentar esse bebê? A mama está cheia, os mamilos estão endurecidos, ele não consegue pegar, né? Então, se ela não sabe o manejo, se ela não sabe como esvaziar essa mama, a tendência é evoluir para uma mastite. Um dos indícios, então, é a febre. A mãe vai sentir febre, porque é um processo de inflamação. Sim. E para quem está em casa e não entende, o que seria essa mastite? Essa mastite é essa mama engurgitada, aquela mama cheia, só que ela já apresenta áreas
derrubou áreas avermelhadas, entendeu? Pode ser em toda a mama ou pode ser apenas em algum quadrante, é normal. E se não agir, vai criar secreção, vai sair pus dali e vai precisar fazer uma drenagem. Então, mãe, eu sei que é muita informação para você nesse período de amamentação, mas nesse período você também precisa se olhar. Precisa olhar a sua mama, precisa ir até na frente do espelho, né, para ver se tem alguma vermelhidão, como Gisele falou. Se tocar, para ver se está, em que pontos essa mama está endurecida, para que não chegue ao ponto de sair até pus, né? Sai secreção purulenta. Sai a secreção. Outra também intercorrência são as fissuras. Essas fissuras costumam acontecer por conta da pega errada. Então, precisa ajustar essa pega, porque a mãe não vai conseguir amamentar. A mama já é muito sensível. E ela ferida, o bebê sugando de forma errada, então ela não consegue. Então, tem que ter cuidado também, tá atenta a essas fissuras. Às vezes, quando acontece, a mãe precisa suspender, ela precisa suspender a mamada. Isso não vai dizer que ela não vai ofertar o leite, porque ela pode estar fazendo a ordenha manual. Sim. Então, ela faz a ordenha manual enquanto e ela a vai mama se recupera. conseguir extrair o leite e vai ofertar. Vai ofertar, pode ofertar ou na colher dosadora ou no copinho, como ela se sentir mais segura. Perfeito. Quando se identifica uma intercorrência dessa, qual é o procedimento padrão que hoje vocês utilizam para ajudar essa mamãe que já está aí com a mastite ou com alguma intercorrência? O laser é um dos recursos? No engurgitamento mamário, a gente pode estar utilizando o laser. No caso da mastite, já não mais. Aí pode ser feito o manejo, vai se iniciar os protocolos junto ao médico para iniciar a medicação. O laser também ele pode ser usado de forma preventiva ou só ostensiva, só depois que já está com a intercorrência? O laser ele só vai ser usado quando já está na intercorrência. A gente não pode usar ele como forma preventiva. E também falando das intercorrências, que acontece muito, são as candidíases mamárias. Nunca ouvi falar. Explica pra gente. Aproveita. Se você nunca ouviu falar em candidíase mamária, vamos aprender agora com Gisele. Interessante que a gente acha que não existe, mas existe, é bem desconfortável. E por que acontece essas candidíases mamárias? Tem mãe que tem uma produção excessiva de leite, então ela fica muito tempo com protetor. Úmido. Então favorece os fungos. Entendeu? Então, tem que deixar essa mama livre, tem que deixar essa mama leve, essa mama respirar nesse momento. Porque aí, quanto mais tempo passa com essa mama úmida, então vai proliferar, é um ambiente favorável aos fungos e vai ter a candidíase mamária. Então, mamãe, você que está aí, já presta atenção nisso, né? O cuidado dessa troca, igual absorvente, né? Sim. Trocar com a regularidade. Tem um tempo ideal de troca desse protetor mamário? Molhou, troca. Molhou, troca. O ideal em casa é que nem se use o protetor. Coloca algo que seja, vamos dizer, uma fraldinha. Respirável, algo mais, né? Respirável. Acho que deixa as mamas mais ventiladas. Mas se vai sair, que realmente é desconfortável, você tá no canto e a mama tá vazando, você usa. Mas lembra que molhou, troca. Tenta deixar essa mama sempre seca. Então, em casa, já aprendeu, né? Em casa, para evitar, se pode evitar, se é algo evitável, sim, em casa você vai optar por fralda, porque é respirável. Quando for sair, aí você coloca o protetor para você se sentir mais segura. Quais outros recursos que vocês utilizam para intercorrência, quando há intercorrências? Para além do laser, que outros recursos existem disponíveis? Pode ser feito, além do laser, no caso da mama engurgitada, são feitas as compressas. Interessante que o pessoal na mama engurgitada, ele usa a compressa morna, e não é a termoterapia. A gente vai usar a compressa fria para fazer a crioterapia. Porque se a gente quer reduzir produção, se a gente bota a termoterapia, vai fazer vasodilatação, essa mama vai encher mais. Então, tudo que a gente via antigamente foi feito errado. Os estudos comprovam que estavam meio complicado. Então, as compressas de crioterapia, então compressas geladas. São frias.
São frias, lembrando que não pode ser muito gelada, lembra que a mama vai estar sensível, vai estar engurgitada, então vai diminuir mais ainda a sensibilidade e o gelo queima a pele. Queima a pele, então é preciso verdade. se atentar a isso, são compressas frias e deixar durante 10 minutos. Então, a gente já viu aí que a gente tem a opção, né? Tem como recorrer ao laser, ao tratamento a laser, tem como recorrer também às compressas, tem mais alguma outra coisa, algum recurso que você utiliza nessa intercorrência? No caso, são esses protocolos. Aí, se precisar de mais algum, vai vir os medicamentosos. Identificando a necessidade de uma intervenção medicamentosa, a consultora vai, então, fazer com que essa mamãe procure o médico para que o médico prescreva essa medicação. Sim. E se essa paciente, pessoal, não tem a consultora, lembra, qualquer alteração, procura a unidade de saúde. Qualquer dor, qualquer desconforto, não aguarda, não espera chegar no estágio mais avançado, que fica sempre mais difícil, né, para tratar. Então, qualquer desconforto, procura a unidade de saúde. Eu sei que você que está aí em casa está querendo saber. A gente, claro, não vai falar em valores, porque cada profissional tem o seu valor estabelecido, a gente não vai falar. Para isso, você vai entrar em contato direto com Gisele, nos números que ela vai disponibilizar logo mais. Mais uma pergunta importante. Você falou agora no SUS, né? Aquela mamãe que está apresentando alguma questão para que ela procure rapidamente o postinho para que essa intercorrência não aumente, né? E não traga mais prejuízos. Mas, para a gente ilustrar, é algo muito caro dentro da nossa realidade? Ou é algo que dá para colocar no planejamento familiar? É questão de organização, dá para colocar no orçamento familiar sim, e quando você vê o custo-benefício, aí é que você vai ver que cabe realmente no orçamento. Eu perguntei porque a gente não está falando só para mães que têm plano de saúde ou para mães que vão para consultas particulares, é para você também que usa o Sistema Único de Saúde e que pode sim se organizar, né, Gisele? E ter também a sua consultora de amamentação. Não é porque você não tem um plano de saúde ou não é porque o seu médico, o seu GO, o pediatra do seu bebê não é particular que você não possa ter acesso a esse serviço. Com certeza, pode ter acesso sim. Gisele, tem mamães que têm dificuldade de amamentar, mas tem outras que têm muita facilidade de amamentar, né? O que fazer com esse leite? Eu sei que nós não estamos numa consulta, na sua consultoria, mas vamos informar essas mães que estão em casa como armazenar esse leite. Porque também tem mães que vão voltar para o mercado de trabalho, vão precisar voltar e essas crianças, esses bebês vão ficar em casa e esse armazenamento vai ser necessário. Sim. Como é que essa mãe, você que está em casa nos assistindo, pode fazer de forma segura o armazenamento desse leite? O armazenamento pode ser feito de forma segura em potes de vidro, desde que a tampa seja de plástico. Por que em pote de vidro? Porque se bota em pote de plástico, o leite perde algumas proteínas. Quando vai se ofertar ao bebê, quando vai fazer o descongelamento, então por isso a indicação de usar o pote de vidro. Segundo o Ministério da Saúde, esse leite ele pode ficar armazenado. Se for para ofertar de forma imediata, esse leite não precisa ir para a geladeira. Ele pode ficar fora em temperatura ambiente, até 4 horas. Se for na geladeira, na parte de baixo, ele pode ficar até 4 dias. E se for no congelador, pode ficar até 15 dias. Certo. Então, por exemplo, vamos supor que está no congelador e essa mamãe acabou a reserva ali da geladeira, ela vai descongelar. É outro ponto importante. Esse processo de descongelamento. Vai ser no banho-maria. Lembrando... O velho e bom banho-maria. E bom banho-maria. Lembrando que todo esse leite que ela vai armazenar, quando ela for colocar na geladeira, ela precisa identificar com data e hora. Perfeito, bem lembrado. Ela precisa estar identificado esses potes. Quando ela for fazer no banho-maria, ela não vai colocar a água, como a gente fazia muito no fogo, e vai colocar esse leite já ali. Quando ela desligar, que essa água estiver morna, é que ela vai colocar para descongelar.
Certo. Como é que ela vai saber se esse leite está na temperatura boa para ofertar? A gente costuma dizer que ela testa, ela coloca na mão aqui a temperatura para ver o leite, né? Coloca ali, pinga um pouquinho, ver como é que está essa temperatura para poder ofertar ao bebê. Esse leite descongelou, eu posso voltar para a geladeira? Não. Não. Então, a importância, qual é o indicado de tamanho, de volume desses potinhos, para que não haja perda? Acho que você que está em casa gostaria de saber dessa resposta. Eu Para que costumo não haja orientar, desperdício. até que não pode, porque é ouro, né? É verdade. Eu costumo orientar potes pequenos, vai depender da idade do bebê. Porque quando é um bebê maior, que ele já toma 200 ml, então a gente pode botar em um depósito maior. Se é um bebê menor, a gente tenta procurar um depósito menor, tenta fracionar e nunca depósito muito grande. Até porque a orientação é descongelou, a gente não pode congelar de novo, então se a gente colocar em potes grandes, o risco de perder é imenso. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com outras informações. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. Conheça as lojas LW, a história de sucesso de Arco Verde que começou há 38 anos. Desde o primeiro móvel vendido, a visão era clara: oferecer qualidade e inovação para todos os lares. Hoje somos líderes em móveis e eletros, com design e tecnologia que transformam casas em lares. Na moda, vestimos suas emoções com estilo e no esporte, equipamos suas aventuras com paixão. E na LW Sapatos, garantimos durabilidade e elegância em cada passo. Lojas LW, tudo para você. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. E nós estamos de volta para mais um bloco, agora o último do programa Saúde em Evidência deste sábado. E Gisele já está aqui de mamas e com bebezinho para demonstrar a você, mamãe que está em casa, a forma correta de segurar o bebê, é isso? Sim. A gente precisa estar atento à posição desse bebê, porque é onde vai fazer todo o efeito na mamada. Primeiro a gente vai posicionar esse bebê, lembrando que esse bebê precisa estar alinhado. A gente vê muitas mães que o bebê fica e o corpinho fica torcido. Quando a gente diz barriga com barriga, é para entender que o bebê precisa estar alinhado. Eu costumo dizer, a gente consegue comer nessa posição? Não. É desconfortável. Então, por que a gente quer que o bebê coma nessa posição? Né? Então, vai ficar desconfortável, ele não vai ter uma mamada eficiente, vai soltar esse peito logo e vai ficar querendo mamadas recorrentes. Então, posiciona esse bebê aí pra gente ver. É muito importante que a gente posicione esse bebê de forma alinhado, que a mama, precisamos fazer o C nessa mama, para colocar o mamilo na boca do bebê. Lembrando que essa parte da auréola, o máximo que a gente conseguir colocar, que esse bebê abocanhe, é onde vai fazer o diferencial na mamada. Então, toda a auréola é importante que seja colocada na boca do bebê. Não toda, mas a maior parte. O máximo que a mãe conseguir. O máximo que a gente conseguir. Peguei uma paciente semana passada que ela disse, eu não estou conseguindo amamentar. Eu disse, por quê? Ela disse, o bico é muito grande. Eu disse, o bico é muito grande, a criança não consegue pegar. Eu disse, como assim? Vamos avaliar essa mama. Quando eu olhei, não era o bico, era a auréola. E orientaram a ela que o bebê tinha que pegar toda aquela auréola. Por isso que eu perguntei, porque a orientação que eu sabia, que eu sei,
é que tinha que colocar toda a auréola dentro da boca da criança. Não, porque a mãe que tem a auréola enorme, como é que esse bebê vai abocanhar? Verdade. Principalmente se for um bebê prematuro. Sim, como é que ele verdade. consegue? Aí quando eu olhei, eu disse, meu Deus do céu. a informação Também tá só, passando mas errada. também não pode ser só o bico. Não, porque quando ele pega só o bico, aí é que vem as fissuras. Sim. Aí é que machuca, ela vai sentir dor, vai começar o desconforto e ela não vai amamentar mais. Então, mostra aí o movimento de Então, C. movimento de C, tá certo? O interessante é que esse mamilo, ele fique posicionado para a parte do céu da boca do bebê. Por quê? Porque vai estimular. Quando ele sentir o mamilo no céu da boca, faz o estímulo de Movimento sucção. de sucção. Movimento de sucção. Por isso, na mama, que ela é plana, que o mamilo não é protuso, ele vai ter mais dificuldade. Porque ainda que a gente faça a prega, só que ele não vai conseguir, não vai estar no céu da boca. Então, vai ser um pouco mais difícil, mas a gente consegue. Essa mama plana, como você falou, previamente ela pode ser estimulada. Existe algum estímulo para que esse bico do peito saia, apareça? Vai depender da estrutura. Sim. Porque algumas a gente consegue que sim, fazendo esses estímulos. Outras a gente não consegue. Mas mesmo Vai- assim essa mãe tem condição de amamentar. Tem sim, tem condições de amamentar. Peguei uma paciente onde ela tinha história de 3 partos anteriores e não tinha amamentado nenhum dos filhos porque a mama era plana. Ela disse, mas eu tenho o desejo de amamentar. Eu disse, então vamos tentar. E quando se posicionou o bebê da forma correta, que fez a prega, ele conseguiu e ela ficou super satisfeita. Perfeito. Então você que está em casa já aprendeu aí a fazer o C no peito, não colocar a auréola toda, mas uma boa parte da auréola, jamais máximo. só o bico. E a posição, só repete aí a posição do bebê, barriga com a mamãe, para que esse bebê possa se alimentar da forma correta. Lembrando que essa é apenas uma das posições, que é a tradicional. Dependendo do desconforto, dependendo do tamanho da mama, dependendo da idade dessa criança, a gente pode usar outras posições. Certo. Portanto, que o bebê esteja sempre alinhado. Sim. Que a gente não pode dizer, amamentar deitado é errado. Algumas pessoas dizem que bebê que mamam deitado tem um maior risco para otite. Não Tem nada a ver. Mito. Mito. O importante é que esse bebê esteja alinhado. Então a mãe está deitada, esse bebê vai estar barriga com barriga também. Sim. E sem... E outra coisa que eu costumo dizer, a gente precisa lembrar sempre da posição do bebê, mas precisa também lembrar do conforto da mãe. Então essa mãe ela precisa estar bem posicionada também. Ela precisa estar se sentindo confortável. Uma velha e boa cadeira de balanço Pois é. da vovó, né? Pega uma cadeira de balanço emprestada e amamente de forma confortável para que seu bebê fique bem. Você trouxe outras coisas aqui, Gisele. Quer que eu segure sua neném? Segure minha moça. Tá sem nome ainda, gente. Ela vai sair daqui do programa hoje com nome. Vamos batizá-la aqui no programa. Eu trouxe a mama de silicone. Essa mama de silicone, eu uso ela nas consultas para orientar tanto a amamentação, como deve ser feito o C, como deve ser... Sim, agora fica bem melhor. Sim. Olha lá na câmera, É. mostrando no detalhe como é que faz o C, mãe. Presta como é que atenção faz aí. o C, para facilitar, né? A pega. Para facilitar a pega. Lembrando para as mães que têm mama grande, elas podem usar suspensórios para estar favorecendo essa mama. Sim. Porque às vezes a posição que ela fica torna-se desconfortável por a posição a mama ser grande e flácida. Isso não favorece, então vamos usar o suspensório. Vamos suspender essas mamas para facilitar. Para facilitar, perfeito. A mama de silicone é usada tanto para a questão da orientação, né, quanto à posição, quanto à pega, como também para orientar quanto à massagem. Quando essa mama está engurgitada, como deve ser realizada essa massagem? Certo. Tá certo? Então, pedir para que a câmera feche de novo, para mostrar esse movimento de massagem. Lembrando que essa mama engurgitada não vai adiantar se eu iniciar a massagem só pelas mamas, Catarina. Sim. Eu preciso estar ativando os linfonodos. Ah, então abre a câmera aí para a gente bater esse papo, porque essa mãe precisa saber disso. Sim, vai lá. É interessante, porque se ela só for fazer a massagem aqui na mama, ela não vai conseguir um resultado satisfatório. Pode ser que ela consiga uma drenagem, porque ela vai fazer a ordenha manual, mas não tão satisfatório. Então, se ela começa essa massagem fazendo a ativação dos linfonodos axilares, entendeu?
ela vai conseguir um resultado melhor. Então, Começa pela axila. Deixa eu colocar a mão. mostra aí um pouquinho. Posso colocar a mão para trás. Eu mesmo posso estar realizando, embora seja mais desconfortável, eu posso pedir para outra pessoa realizar. Então, eu começo aqui, ó. Vamos lá, faço a ativação. Venho para a parte da clavícula, faço essa ativação. Vou lá. É até um momento de autocuidado, né? É. Tá se amando. Tá se amando. Vou fazendo, ativo todos, depois desço pelo externo, fazendo o movimento sempre circular. Certo. Entendeu? Quanto tempo eu vou fazer isso? Depende. Depende. Depois que eu faço essas ativações, é que eu venho para essa mama. Como é que eu vou fazer esse movimento na mama? Como se fazia antes, que era estimulando toda a mama de uma vez. Não é. Venho aqui, movimento circular. Se a produção conseguir Deixa. fechar a câmera aí bem nesse movimento, fica bem interessante. Pode continuar. Faço movimento circular, sem tirar a mão da mama, desço. Movimento circular, desço. Em toda a mama, eu vou fazer esse movimento. Então, começa pela auréola e desce. Desce. Começo pela auréola, venho. Em toda a mama, eu vou fazer esse movimento. Depois que eu fizer esse movimento, vou fazer a ordenha. Certo. A ordenha eu posso estar fazendo de forma manual, tá certo? Ou posso estar usando uma bombinha. Sim. Vai depender de como esteja essa mama. Vai estar muito sensível? Eu vou suportar na bomba? Vai ser melhor manual? Lembrando que se for no caso do engurgitamento, se eu usar a bomba, vai estimular mais. A gente precisa estar atento a isso, porque a mama está engurgitada. Então, se eu estimulo, produz mais. Então, para não errar, manual. Manual. Certo. Vamos para o manual. E começo a esvaziar. Eu vou fazer esse procedimento até antes do bebê mamar, Catarina, porque foi como eu falei antes. Quando essa mama está engurgitada, a parte da auréola está endurecida. Ele não vai consegue conseguir abocanhar. Entendi. Então, eu preciso fazer essa massagem, tá certo? Com a finalidade de deixar essa auréola amolecida para que ele consiga abocanhar. Guarda esse leite que tirou, o bebê acordou, tá na hora de mamar, oferece o peito e aquele tá na geladeira, esperando para uma outra oportunidade. Para uma outra oportunidade, se for o caso. Perfeito. Entendeu? O que é que a gente tem mais aqui? Aqui nós temos, né? As rosquinhas, as famosas rosquinhas. Quando eu vou usar essas rosquinhas? No caso das fissuras. Sim. Quando ocorre a fissura e fica em atrito, então com a roupa, com o sutiã, como é que eu vou conseguir cicatrizar essa lesão? Né? Como é que vai regenerar? Então, entra a rosquinha. A finalidade dela é para que evitar o atrito. O atrito. Para acelerar o processo de cura ali daquele... de cicatrização. De cicatrização. Até porque muitas vezes quando tá com sutiã, ou mulheres até mesmo só com a roupa, quando tira tá grudado. Sim. Então aí pode também, depois da rosquinha, colocar a fralda. Para a fralda não ficar em atrito também com essa mama. Se caso essa mama estiver vazando, sim. Se não estiver vazando, só a rosquinha. Lembrando que molhou, troca. Molhou, tira. Ok. E esse aparelhinho aí é o laser? Esse daqui é o laser. É o chegadinho das consultoras. É o ajudador. Ele praticamente faz milagres. Hoje ainda é pouco conhecido, entendeu? Mas assim, quando você começa a estudar, o resultado do laser é fantástico. Fala um pouquinho dele pra gente. Porque a função dele, esse daqui, ele tem a função vermelha e a função infravermelha, tá certo? A função vermelha eu vou usar ele em situações que a paciente não esteja com dor intensa. A infravermelha eu uso em caso de dores intensas, porque essa radiação ela vai atingir os nervos. E a vermelha, ela atinge só de forma superficial. Certo. O intuito é regenerar as células, ela vai multiplicar, né? Vai regenerar essas células, vai multiplicar para acelerar o processo de cicatrização. Lembrando que precisa saber, para usar o laser, eu preciso fazer uma anamnese bem feita da paciente. Por quê? Pacientes que tiveram câncer, eu posso usar o laser? Não. Não. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Antes de atender o paciente, a gente precisa fazer uma anamnese, precisa saber toda a história dessa paciente para poder estar usando o laser.
Quantas vezes o laser vai ser usado? Depende. Depende, Uhum. entendeu? Vai depender do seu organismo, da resposta do seu organismo. Eu sei que é espetacular, porque um paciente que está com dor, quando você faz a primeira aplicação, você já vê o resultado? Que coisa boa. Gente, nós chegamos, eu estou aqui no ponto, recebendo a orientação que o nosso tempo esgotou, infelizmente, porque está muito boa a entrevista, mas eu creio que a gente falou sobre tudo que precisava ser falado, mas agora, você que está em casa, claro, quer o contato, então fique livre agora para passar o seu contato para o nosso público, né? Tanto de Instagram quanto de WhatsApp, se você assim preferir, Sim. ou se no Instagram já tiver o seu WhatsApp, passa para quem está em casa e já quero te agradecer. Muito obrigada por ter vindo, muito obrigada por nos ensinar. Certamente o sábado de hoje ficou muito mais enriquecido. Pode falar sobre os seus contatos. O WhatsApp é o 87998001109. Pode entrar em contato. Se caso for algo mais urgente, ligue, porque às vezes com a demanda de mensagem a gente não consegue responder de imediato. Então, assim, é algo urgente, liga, tá? E se mandar mensagem, com certeza, assim que eu visualizar, eu vou te responder. E vai lá no Insta e me segue, é giamamentar@hotmail.com. Tem muitas dicas lá que são valiosas e vocês vão gostar. Pronto. Então você agora já segue, aproveita e já segue, se está se planejando para engravidar, ou se já engravidou, ou se já está com seu bebezinho no colo, como eu estou aqui, aproveita, já segue Gi, já conversa com ela e marca uma consulta para que você seja acompanhada por essa profissional. O meu muito obrigada pela audiência, por estar comigo esse sábado e no próximo sábado, pontualmente às 10 horas, o nosso encontro marcado aqui no Saúde em Evidência. Tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções.